Bom, boa noite a todos. Eu sou o Samuel, né, e eu vou falar sobre a história do ensino da filosofia no Brasil e alguns comentários, né, do nosso grupo. No caso, o grupo tem como participantes eu, Samuel e o Christian, tá? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Brasil ele foi colonizado por portugueses e por católicos, né? Então, obviamente, a introdução do estudo da filosofia se deu por essa linha, ok? Então, os jesuítas foram os responsáveis pelo primeiro ensino da filosofia no Brasil, tá? E eles tinham esse objetivo de catequizar os povos da colônia, né, os índios, e fortalecer a fé cristã, tá? Então, essas ideias católicas, né, elas dominavam e você não tinha muito espaço para outras ideias, né? E nesse período, a Europa estava vivendo a revolução científica, né? Você tinha toda aquela questão da filosofia moderna, Descartes, Hume, né? A revolução científica com Bacon, Galilei, enfim, né? Então a gente já começa a perceber aí um fragmento, né? De que o ensino da filosofia no Brasil vai seguir uma linha de que depende muito de qual é a elite dominante, tá? E a gente vai ver isso aqui durante o passar da história, tá? Então, você tem esse período, né, que os católicos, eles dominam o ensino da filosofia no Brasil. Então, é aquela coisa, né? É uma visão cristã com comentários de tendência aristotélica, né, e tomista, né? Uma coisa que para muitos filósofos da época já estava ultrapassado, né? Então, depois de um certo tempo, Marquês de Pombal ele expulsa os jesuítas, né? E ele começa a introduzir ideias liberais no ensino da filosofia, tá? Ele entende que o ensino ele deve preparar o cidadão para servir ao Estado e não para servir à igreja, tá? Então aí você começa a ter ideias liberais, né? Entrando no ensino da filosofia do Brasil, tá? Então as ideias liberais, né, defendem aquelas ideias de liberdade, igualdade, a defesa, né, de uma espécie de anticristianismo, né, com foco na racionalidade, tá, e naquela coisa científica, né, até por conta de uma influência francesa no Brasil, ok? Então, aquilo que era tradicional, né, do pensamento católico começa a ser questionado e criticado, tá bom? Então, houve a introdução de uma questão e de um pensamento mais racionalista, tá? Então, nesse período você tem muitas reformas, né, dentro das universidades, novos livros, novos professores, porque eles realmente queriam fazer uma revolução no ensino da filosofia, tá? Então, nós temos um terceiro período, né, depois que Dom João VI vem para o Brasil ele começa a ser um polo de comércio mundial, tá? E isso contribui para o florescimento de novas ideias, tá? Então, nesse período, a filosofia e o ensino no Brasil estavam voltados para a formação profissional, tá? E essa questão de focar na formação profissional foi um ambiente perfeito para a introdução de uma nova escola de pensamento que foi muito forte no Brasil, né? Que foi o positivismo, tá? Então, em 1891, Benjamin Constant decretou reformas na educação com um viés totalmente positivista, né? E a gente sabe que o positivismo ele deixou as suas marcas não só na educação, como na política e no próprio exército brasileiro, ok? Então, durante o século XX, né, a gente tem inúmeras legislações, né, no campo da educação brasileira, mas a filosofia nunca foi destaque. Em alguns momentos a filosofia ela entra, em alguns momentos ela sai, mas ela sempre foi vista como algo meio secundário, assim, né? Não de suma importância, né? Até que em 1971, a filosofia é expulsa de todos os currículos escolares para dar lugar à educação moral e cívica
né, durante esse período da ditadura militar. Até que somente em 2008 a filosofia retorna ao currículo do ensino médio e permanece até os dias de hoje, né? Então, mas será que ela vai permanecer até quando? E essa é a questão que entra o comentário do grupo, tá? Então, a gente observou que a história da filosofia, né, do ensino da filosofia no Brasil, não só a história do ensino da filosofia, mas a própria história do Brasil, né, a gente vê que é uma história seguida de golpes, né, e de uma busca pelo domínio de certas elites, né? Então a gente percebeu que o ensino da filosofia, né, desde o período católico, o período um pouco mais liberal, o período um pouco mais positivista, ele é determinado pela classe ou pela elite dominante, né? Então, o primeiro ensino da filosofia cristão, né, o período cristão, o ensino da filosofia foi um método para você defender os interesses dos religiosos, né? Então, depois disso, a filosofia liberal, ela defendia os interesses da burguesia, né? E que trazia ideias europeias para dentro do Brasil, né? Depois disso, você tem uma terceira escola, que é a escola positivista, né? Que tem aquela visão completamente tecnocrata, né? De formar técnicos. E depois você tem um período ali de ditaduras no século XX, né? Getúlio Vargas, enfim. E você tem a ditadura militar, né? Que acabou com a filosofia. Então, a gente percebe que existe uma relação, né, entre classe dominante e pensamento, né? Então, é só aquilo, né? Quando a igreja domina, é só o pensamento cristão. Quando os liberais dominam, é só o pensamento liberal, né? Não pode ter o pensamento cristão porque é coisa do passado, é irracional, né? Então, quando a ideia positivista ela domina, não pode nem ter religião e nem ideias, porque precisamos formar pessoas técnicas, né, e profissionais técnicos. E quando você tem a ditadura militar, não precisa de filosofia, a gente precisa de uma educação moral e cívica, porque filosofia é coisa de comunista, né? Então a gente percebe que sim, existe essa relação, né, entre o ensino da filosofia que atende os interesses da classe dominante. E isso não pode acontecer, tá? Nós defendemos que as pessoas elas podem ter a visão delas. Só que tem que ser apresentado todas as escolas de pensamento, tá? O ensino da filosofia não pode estar fechado e restrito aos interesses dos donos do poder, né? Então, a gente defende que todas as escolas de pensamento devem ser apresentadas, independente de eu gostar ou não, né? Porque só assim, apresentando todas as escolas de pensamento e não censurando, né? No período da igreja só tinha ideias da igreja. No período liberal, não pode ter ideia da igreja. No período positivista tecnocrata, não, é só a formação. E no período da ditadura militar, não pode ter tal coisa. Não pode ser assim, tá? A educação, ela não foi criada, né, para servir os donos do poder e a elite dominante. A educação não foi criada para prender as pessoas a uma ideologia. A educação ela tem que ser livre. Então nós defendemos que todas as escolas de pensamento têm que ser apresentadas e as pessoas vão escolher democraticamente aquilo que elas entendem como verdade, ok? Então entendemos que o ensino da filosofia, né, não é uma coisa plena de fato, ela defende os interesses dos poderes, né? E hoje em dia a gente vê um cenário parecido, né? A gente tem um governo que entende que a reflexão não é muito importante, né? Entende que a filosofia talvez seja um instrumento dos inimigos ideológicos deles lá. E alguns entendem que o ensino da filosofia no Brasil pode estar em risco, né? Então nós que defendemos a liberdade, o livre pensamento, não podemos deixar isso acontecer, tá? A gente tem que ter consciência, entender essas coisas e defender sempre a liberdade, o livre pensamento, tá? E nós como professores, né,
Temos que ter a consciência de que devemos apresentar todas as escolas de pensamento, tá? Para que os alunos decidam democraticamente, tá? Que eles entendam, não, essa escola aqui para mim faz mais sentido, né? Essa escola aqui para mim faz mais sentido, tá? Então, a educação tem que formar o cidadão livre para ele escolher e não defender os interesses da elite dominante, como ocorre durante toda a história do ensino da filosofia no Brasil, tá? Então, é esse o comentário do grupo, é essa a nossa análise, é isso aí e até mais.